De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças relacionadas a sistemas precários de água, esgoto e deficiências na higiene são responsáveis por muitas mortes no mundo todo. A perpetuação de sistemas inadequados de saneamento básico também é causadora de 88% dos óbitos por diarreias registrados no mundo, onde as crianças menores de 5 anos são as principais vítimas. Esse quadro é visto principalmente nos países em desenvolvimento. De acordo com a OMS e a Unicef, as diarreias correspondem à segunda maior causa de óbitos infantil. Estima-se que, por ano, 1.500.000 crianças morrem por essas doenças, provocadas em grande parte pela má qualidade da água. Saneamento básico tem esse nome, pois deveria ser um dos direitos fundamentais do cidadão, mas não é o que se observa. Um exemplo disso é que, em São Paulo, 25% do esgoto corre a céu aberto e sem nenhum tipo de tratamento. Pesquisas apontam que 30% dos brasileiros não sabem o que é saneamento básico. Essas pessoas não têm ideia para onde é destinado seu esgoto. A falta desse conhecimento resulta em construções irregulares que despejam o esgoto em rios e lagos sem nenhum tratamento, poluindo e prejudicando o meio ambiente e a saúde da população. O tratamento do esgoto é de responsabilidade do governo. De todos os serviços públicos, as obras de saneamento básico são as que possuem menor interesse dos governantes. Isso acontece porque é uma obra de infraestrutura e não é possível visualizá-la nem inaugurá-la, o que diminui o seu apelo político. Para provar que é possível alimentar uma grande cidade com água potável, citaremos o exemplo de Nova York. Quem mora lá pode tomar água diretamente da torneira, sem medo e sem sentir o gosto estranho dos aditivos químicos. Isso é possível porque, ao invés de criar grandes redes de tratamento, a prefeitura da cidade decidiu investir em proteger as fontes de água, evitando a sua contaminação. A água que abastece a cidade vem das montanhas de Catskill, que fica a 200 quilômetros a noroeste de Nova York. As prefeituras das duas cidades, junto com os moradores de Catskill, entraram em um acordo estabelecendo parâmetros e metas a serem cumpridas para assegurar a qualidade da água. Primeiramente, foi demarcada a região que seria transformada em parque. Lá, as normas para a preservação ambiental seriam trabalhadas com os moradores de fazendas, vilas e pequenas cidades que existem nas redondezas. Para não prejudicar os proprietários rurais, foi criada uma espécie de conselho que visa formular diretrizes e comandar investimentos nas fazendas. Até hoje já foram investidos mais de 100 milhões de dólares nelas. Um exemplo dessas ações está na fazenda do Sr. Steve, onde passa um dos rios que abastece a cidade. A Prefeitura de Nova York pagou um novo sistema de captação de esgoto que custou aproximadamente R$50 mil, dinheiro que ele não teria para fazê-lo. O esgoto da casa é canalizado para uma caixa de concreto e depois para uma caixa maior, de onde é alçado para 100 metros acima do terreno, onde enfim é despejado sem riscos de contaminação da água. Segundo o diretor do Conselho de Fazendeiros, mais de 300 sistemas como esse foram construídos nas fazendas. Se somente a casa do Sr. Steve poluía muito, imagina a quantidade de esgoto que a pequena Catskill produzia. Por isso, um sério trabalho foi realizado na cidade. Outros pequenos municípios próximos também receberam apoio. O governo de Nova York construiu e opera grandes redes de tratamento de esgoto para que as pequenas cidades não agridam a água que irão consumir. Outras atividades, como o ecoturismo e a extração de madeira, que eram tradição da região, foram mantidas e assessoradas por Nova York. Investiram na construção de infraestrutura, por exemplo, pontes, melhoramento das vias de acesso e instalações de línguas de borracha para desacelerar a água da chuva. Com essas medidas, diminui o problema com erosão e crescimento das florestas. Do outro lado da montanha, já numa outra fazenda, bem menor, de apenas 200 hectares, Tom nos apresenta uma outra solução para a questão dos veadinhos.
São esses tubos aí, parece uma plantação de cano de PVC. Já já veremos do que se trata. Aqui na sua propriedade, o programa já investiu quanto? Calculo que uns $50 mil, de 6 anos para cá. John Hussey é criador. Tem um pequeno plantel de cavalos, tem gado de corte e, para os padrões locais, tem uma grande criação de porcos. Mais propriamente, produz leitão, naquele sistema, ao ar livre. Antes, a criação ficava quase na beira do córrego. Imagine a sujeirada que fazia. Além da sujeira que ia para o córrego, eu tinha um problemão toda vez que dava enchente neste brejo. Você não sabe quantas vezes tive que ficar correndo atrás de leitão que a enxurrada ia levando. Como alternativa, o Conselho Agrícola propôs ao John a transferência das pocilgas, que agora ficam a 200 metros da margem. A exemplo do que vimos há pouco, a água é que vem até o animal, deixando a margem do rio livre de contaminação. Aqui no estado de Nova York não existe uma lei como no Brasil que determina a preservação permanente do entorno de nascentes e das beiras de rio. No Brasil, o proprietário é obrigado a deixar um mínimo de 30 metros em cada lado por conta dele. Aqui não. O governo paga para o fazendeiro não usar a área de mata ciliar se ele, fazendeiro, quiser participar de um programa de conservação. No caso aqui da fazenda do John Hussey, ele alugou para o estado 2 hectares ao longo desse ribeirão. A margem do rio está alugada para o governo por quanto tempo? Por 15 anos e pode ser renovado. Isso não faz parte da parceria com Nova York. É um programa paralelo do governo federal. O pagamento pelo aluguel da margem é de R$600 por hectare por ano. Como é que isso é fiscalizado? O que acontece com o John se os animais entrarem na área de mata ciliar e beberem água do rio? A qualquer momento pode chegar um agente. Se ele violar ou permitir a violação da área alugada, vai ser multado e terá que devolver com juros o dinheiro que recebeu. Mas a gente trabalha para que ele tenha condição de manter seus animais no pasto e não na mata ciliar. A água que escoa para enormes reservatórios desce até chegar à cidade de Nova York, onde será devidamente distribuída. Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, an angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold your soul to feed your vanity, your fantasies and lies. You're a drop in the rain, just another